vocês, professores e professoras da EBD. É um prazer estar aqui com vocês para gravar mais uma pré-aula. Hoje, a 11ª aula, continuando nosso trimestre, rumo ao final da nossa lição. Quero iniciar mandando um grande abraço ao meu amigo Sérgio Pereira, lá em Cabeceiras, em Piauí, também ao Pires Santos, que é da igreja de São Paulo, em Itaguacetuba. Deus possa te abençoar, meu querido. Ao todo o pessoal da EBD virtual, e também a Adriano Mendonça, que sempre deixa inscrito, sempre está conosco. A você que curte a nossa página, a você que deixa recado, a você que está em um momento de oração conosco. Que Deus possa te abençoar e nos ajudar a divulgar esse trabalho maravilhoso que é a EBD. Nós somos da EBP, Escola Bíblica de Professores em Foco, aqui da Assembleia de Deus Ministério de Teófilo Otoni, ADTO. Deus possa te abençoar em cada minuto dessa aula, pois é uma aula muito importante. 11ª aula, nós vamos falar sobre adotados por Deus. A leitura bíblica em classe está em Romanos, no capítulo 8, o versículo 12 ao versículo 17. É importante você ler, você divulgar isso na sala de aula. Durante a semana mandar para os seus alunos e gravar um pouquinho, um pedacinho da aula, mandar pelo WhatsApp, para que eles se interessem no tema que nós vamos falar. É importante você ter pessoas novas na sala, pois esse tema com certeza vai fazer com que as pessoas reflitam sobre a verdade de ser adotado, de ser filho, de não ser filho de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar. A introdução diz que a adoção espiritual é uma bênção proveniente da obra salvífica de Jesus Cristo. Em alguma cultura, você já ouviu falar a possibilidade de um escravo ser filho? Nessa introdução você vai iniciar com essa pergunta. Em nenhuma cultura você vai ouvir falar que um escravo torna-se filho. Quando nós falamos de adoção, nós precisamos entender que somos feitos à imagem e semelhança de quem? Imagem e semelhança do próprio Deus, desde o princípio do Éden, quando Deus cria o homem. Mas quando o homem peca, o pecado faz uma separação. Então, o pecado nos separou de Deus e nós passamos a viver aqui longe do convívio espiritual que nós tínhamos com Deus. Então, o plano de Deus é justamente ligar, ou seja, ligar novamente o homem a Ele em todos os sentidos. É por isso que nós temos o sacrifício de Jesus no Calvário, para que eu possa viver em comunhão novamente. Então eu passo a estar com Deus em todo o tempo quando eu entro nessa comunhão. O filho do rei aqui, para você ter noção, o filho do próprio Deus, ele esteve entre os escravos, ele se fez escravo para libertar os escravos. Ele se fez escravo sim. Nós vamos ver esse exemplo quando Jesus lava os pés dos discípulos. Aquilo era um papel do escravo, nós chamamos de doulos no original. Quando nós falamos que ele esteve entre nós, é um texto muito bom de Lucas, o capítulo 1, o versículo de número 32 e 33, capítulo 1, versículo 32 e 33 diz: Eis que vos conceberá e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor. Ele lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, tanto nós temos o espiritual como a própria promessa do carnal vindo do trono de Davi. Tópico de número 1 vai falar sobre o conceito bíblico de adoção. O que é adoção? No conceito jurídico, você pode dizer que o ramo jurídico é um processo legal que consiste no ato de aceitar espontaneamente como filho de determinada pessoa. Entra aqui, você tem que entender que tem que ser respeitado algumas condições jurídicas para esse acontecimento. No popular, nós vamos dizer que a adoção é a aceitação espontânea de uma pessoa como parte integral de uma família. Ele fica sendo parte da família, ele passa a morar e está em nossa casa em todo o tempo. Nós podemos entender que juridicamente Deus ele nos adotou através do sacrifício de Cristo. Ele cumpriu todos os trâmites legais da lei. Ele foi, podemos dizer aqui, que ele foi totalmente a favor da lei, porque a lei falava que tinha que ter sangue, tinha que ser vertido sangue. Nesse propósito, Jesus então se entrega, ele entra num plano, numa atmosfera carnal para atingir espiritual. É muito interessante que nós falamos sobre isso, que ele passa e ele se esquece do nosso passado, do nosso pecado, das nossas transgressões, mas com uma condição, que nós estejamos ligados a ele aqui, através de sua palavra, através da fé. Essa fé vai gerar o amor, que nós chamamos de amor em Cristo. João, no capítulo 1, o versículo de número 12 e 13, há um texto muito bom para se falar sobre isso. João capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 12 e 13 diz assim:
Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Nós nascemos na própria vontade de Deus. É interessante que estar ligado em Cristo é justamente ligar-se a Deus e deixar o papel de servo e tornar-se filho com direitos e deveres. Tanto eu tenho direito, como também eu tenho deveres. Isso deve ficar claro. O tópico de número 2 vai falar sobre os benefícios da adoção. Os benefícios da adoção, querido, de Deus, atingem duas esferas aqui, e é interessante você falar sobre isso. Na esfera humana, há um texto de Marcos, o capítulo 10, o versículo de número 29 e 30. Olha o que diz esse texto, diz o seguinte, 29 e 30. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campo por amor de mim, ou por amor do Evangelho, que não receberá já no presente o centúplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campo com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Aqui na atmosfera humana, a promessa é que nós teremos paz aqui nesse tempo. Paz no sentido espiritual, porque no carnal você será perseguido em todo momento. Agora a alegria da salvação ninguém pode tirar. Há uma mudança na vida de quem se entrega a Cristo. Isso é vivenciado por todos que estão à sua volta. Todos que convivem com quem aceita Jesus percebem essa mudança. No espiritual, eu queria que você abrisse comigo o texto de João, capítulo 10, o versículo de número 27 e 28. Ele diz o seguinte, capítulo 10, versículo 27 e 28, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Percebe e observe que as ovelhas são exatamente aquelas que ouvem e aquelas que obedecem. Então, nesse sentido aqui, aqueles que praticam, aqueles que estão continuamente com o Mestre. Em consequência, nós vamos ter o que nós chamamos de predestinação ao céu. Aqui os calvinistas vão pirar nessa tese aqui, porque nós sabemos que é somente aqueles que ouvem, aqueles que seguem, aqueles que praticam. Nós podemos desfrutar aqui da confiança, nós podemos desfrutar da segurança, nós podemos desfrutar da paz e do descanso em momentos totalmente reversos, em momentos em que esses momentos difíceis, aos olhos de todos, é extremamente impossível acontecer, mas nós, como filho de Deus, nós sabemos como Ele age, e é por isso que nós dizemos que Ele é o nosso Abba. Nesse sentido, nós temos a palavra Abba como paizinho, aquele que é íntimo, aquele que é chegado. Pode tudo estar ao contrário, mas nós sabemos que Ele tem cuidado de nós. Tópico de número 3, continuando, nós vamos falar sobre herdeiros da promessa. Há um termo muito bom para herdeiros da promessa, que chama-se huitusia, que é filho mais posicionamento como. Então eu preciso ser filho no original com posicionamento. Não é só ser filho, é ter posicionamento. Esse termo vai ocorrer 5 vezes no Novo Testamento. Então a primeira vez vai falar sobre a adoção de Israel, dos israelitas, fala sobre bênçãos basicamente materiais. Há um texto de Romanos que fala sobre isso, Romanos, o capítulo 9, o versículo de número 4, diz assim, olha, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças da geração, o culto e as promessas. Vai ocorrer também uma vez, quando nós falamos da adoção do crente, para ser completada somente na redenção, na glorificação do corpo, que será no arrebatamento. Romanos 8, um pouquinho atrás, o versículo 23, ele vai dizer, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, a transformação do nosso corpo. E vai ocorrer 3 vezes aqui, quando nós entramos nesse processo de adoção como filhos. Em Romanos 8,15 fala sobre isso, também em Gálatas 4, versículo 6, e também em Efésios 1, capítulo 1, o versículo de número 5. É interessante que uma vez vai acontecer na adoção, quando se fala das promessas de Israel, uma vez será completada na redenção, na glorificação. Nós podemos dizer que na presente vida agora nós somos adotados, e 3 vezes
no processo de adoção, quando estivermos com o próprio Mestre, nas promessas que ele deixou aqui, que se completará também quando nós falamos aqui no sentido de arrebatamento. O que antes estava em estado de corrupção, corruptível, agora tem herança incorruptível. Isso é muito interessante você frisar nesse tópico. É uma herança incorruptível, uma herança incontaminável por parte de quem? Por parte do próprio Deus. O tópico de número 2 fala sobre a adoção no tempo presente. Entenda, querido, o cristão ele precisa ter em mente, ele precisa carregar isso aqui, que ele é a manifestação da glória de Deus entre os homens. Ele é a manifestação. Assim como Jesus foi enquanto estava no corpo humano, nós, através do nome de Cristo, nessa atualidade, nós libertamos, nós curamos, nós mostramos o reino de Deus que é inacessível ao homem carnal, ao homem natural. Nós temos em mente, devemos entender que nós seremos como Ele aqui, totalmente Espírito, quando Ele se manifestar em sua glória. Então isso vai acontecer ainda, nós aguardamos isso, nós gememos, como diz o texto de Romanos 8, 23. Enquanto esse dia não chega, nós devemos manifestar em nossa carne a maior prova de que somos filhos de Deus, expressando aqui o seu amor para com o próximo. Aí entra o texto de João 13, 34, 35. Conhecereis, novo mandamento vos dou, que amei-vos uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois os meus discípulos, quando manifestardes o amor um para com os outros. É interessante essa tese aqui. O tópico número 2 do item 2, ele vai falar assim: ser amado pelo Pai. Olha que interessante. Qual a diferença entre a adoção humana e a adoção de Deus? É uma pergunta que eu sempre tentei entender essa adoção aqui. Eu levei isso aqui porque, no entendimento de muitas pessoas, eles criam uma polêmica muito grande sobre isso, mas é muito fácil de entender. Eu vou te dar 3 teses para você diferenciar uma da outra, que é muito simples. O homem, usualmente aqui, adota quem tem as melhores características. Isso vai acontecer. Deus só adota miseráveis, pecadores e os que se veem como os piores entre todos. Há um texto muito bom de 1 Timóteo, a carta a Timóteo, 1 Timóteo, o capítulo 1, o versículo de número 15. Olha que interessante, ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Paulo está dizendo que a palavra tem fidelidade e ela é digna de aceitação. Aí vai prosseguir dizendo que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, que é uma verdade, dos quais eu sou o principal. Então Paulo se coloca como um pecador, como carente, aquele que necessita, e um dos piores, nós sabemos, que perseguia a igreja. Já a segunda tese: o homem nunca poderá dar a sua natureza a quem é adotar. Deus, pelo contrário, Deus sempre dá. Ele vai além, nos dando o quê? A mente de Cristo. Onde eu acho algo sobre isso, professores? Querido, muito simples. Há um texto de 1 Coríntios, o capítulo 2, o versículo de número 16, capítulo 2, o versículo de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, ele diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso significa que Ele nos dá a sua mente. A terceira tese, você vai dizer que o homem às vezes pode anular aqui a adoção que fez, mas Deus nunca o faz. Deus nunca vai fazer. Os que foram adotados por Deus são absolutamente seguros. E aqui entra interessante que você tem que estar no plano. Vamos para um texto bíblico que fala sobre isso. Números, o capítulo 23, o versículo de número 19, ele diz o seguinte, olha que interessante: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou e eu não posso revogar. Assim como Deus abençoou o homem no Éden, Ele não lançou sobre o homem maldição. E isso permanece até a data atual. Tópico de número 3 vai falar sobre os direitos e os deveres da adoção. Todos nós, todos temos direitos e deveres como servos, e também como filhos temos direitos e deveres. Nós devemos exalar aqui o perfume de Cristo, pois fomos enxertados aqui na oliveira. Nós éramos jamuzeiro bravo, fomos enxertados na oliveira. Nós recebemos aqui o penhor da herança. O penhor aqui é o próprio Espírito Santo que Ele nos confiou. Nós temos que manifestar aos nossos irmãos a igualdade na casa do Pai. Não existe aqui maior ou menor no reino de Deus. Por quê? Porque todos somos irmãos. Entra uma tese interessante aqui, que a obediência aos líderes é a prova
que fomos verdadeiramente o que? Conquistados, nós somos enxertados. Nós temos um nome a zelar, por quê? Pois ele quem? O próprio Jesus nos confiou essa tarefa de sermos fiéis, de sermos obedientes. Nós somos libertos da morte para a vida eterna através de Cristo. Esses deveres e direitos nos mostram quem verdadeiramente está arraigado a Cristo ou quem somente veio por posição e um viver de facilidades. Você vai notar isso nítido na igreja, quem está querendo um cargo e quem não está querendo um cargo. Quem veio para amar a obra e trabalha na obra e quem está somente trabalhando por posicionamento. Isso acontece no nosso meio e sempre vai acontecer, porque nós estamos andando com seres humanos e os seres humanos ainda estão num corpo corruptivo. Entra nesse processo, você deve observar, você que tem pessoas na sua sala de aula, você tem líderes na sua sala de aula, esse processo é um processo de educação e você vai orientando, você vai dando a ele limites, tanto carnais como também espirituais. Dentro desse limite você vai trabalhando para que ele se torne verdadeiramente um servo de Deus. O tópico número 3 da nossa revista, ele vai abordar o tema a adoção plena no futuro. Há um texto para você ler nesse tópico, eu queria que você participasse nesse tópico. 1 Pedro, capítulo 5, o versículo de número 1, ele diz assim, 1 Pedro, capítulo 5, o versículo de número 1, olha o que ele diz. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pedro, aqui como presbítero, ele nos exorta a viver este tempo como participantes do que? Da glória de Deus. Isso significa, querido, que tudo que é bom, tudo que nós estamos vivendo nesse tempo, tudo que nós estamos usufruindo desse tempo, é parte do que ainda se revelará. Se você está maravilhado com o que você está vivendo no Evangelho hoje, isso é muito pouco diante do que nós vamos viver na glória com Jesus. Quando isso acontecerá? Quando ele se manifestar, quando Yeshua voltar em glória. É interessante, esse acontecimento da volta de Yeshua marcará toda a terra e também o céu. Para onde ele estiver, nós também os servos, nós os amados, nós os que somos irmãos dele, nós estaremos com ele em todo o tempo. Agora, como irmãos, nós seremos apresentados como filhos de Deus, ao Todo-Poderoso. Querido, nós fomos comprados desde a fundação do mundo. O plano de salvação já existia na presciência de Deus. Deus já nos tinha resgatado, Deus já nos tinha feito herdeiros em Cristo, e isso é interessante. Nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Nós é quem separamos, nós é quem saímos da presença de Deus. É quando nós vimos Davi falar sobre refúgio, nós podemos refletir um pouco sobre isso. Quando nós falamos de refúgio, Davi se refugiava em quem? No próprio Deus. Esse refúgio aqui é importante você entender que nos dias atuais, o que me separa de Deus, o que me faz brincar de pique-esconde com Deus é justamente o pecado. E muitas pessoas estão brincando de pique-esconde com Deus na atualidade. O tópico de número 2, dando sequência, que é o item 3, vai falar sobre esperando a adoção completa. Olha que interessante. Em Cristo nós somos feitos herdeiros de quê? De que nós somos feitos herdeiros? Nós somos feitos herdeiros de bênçãos, tanto no carnal, como também no espiritual. Em nosso tempo aqui, nós já fomos agraciados com muitas bênçãos. O próprio Espírito Santo sobre a igreja. As bênçãos, por que não dizer, as maravilhas que nós estamos vivendo aqui nesse tempo, curas e milagres, já é a bênção de Deus no carnal. Mas na revelação, quando a revelação for completa, isso aqui deve ficar claro, nós seremos como Ele. Ele, quando nós falamos aqui no tópico anterior, nós seremos iguais a Ele, nós estaremos com Ele. Nós devemos destacar nesse tópico exatamente o que não foi destacado no tópico anterior, que nós teríamos um corpo assim como o corpo do Mestre. Assim como Ele é glorificado, nós também seremos glorificados. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, ele diz: depois disso, que estivermos vivos, seremos arrebatados justamente com Ele nas nuvens. Juntamente com Ele quem? Com eles quem? Os mortos que ressuscitaram primeiro, para o encontro com o Senhor aonde? Nos ares. Isso é magnífico.
e assim estaremos com o Senhor para sempre. Isso significa que será eterno a nossa estadia. Não será mais 80, 90, 100 anos, 120 anos, não. Será eterno, século dos séculos. O tópico número 3 fala sobre a casa do Pai. Nesse tópico, eu queria que você falasse para a sua sala de aula que falta pouco tempo para que possamos deixar a nossa casa terrestre. Falta pouco tempo, tudo está se cumprindo. A partir de um pensamento humano, nós podemos dizer assim: o Senhor tarda, mas Ele não tarda. Nós precisamos entender que falta pouco tempo para nós deixarmos essa casa terrestre de uma vez por todas, querido. E nós estarmos no nosso lar eterno. Quando estamos na casa do Pai, nós temos acesso a tudo. Nós mexemos em tudo. Nós queremos saber de tudo. Quando estivermos aqui na nossa casa celestial, seremos uma vez por todas felizes para sempre. Nós estaremos ao lado do Mestre. Nós não teremos mais problemas, nós não teremos mais dores. As imperfeições aqui não poderão nos tirar a presença do nosso amado Jesus. Não poderá nos tirar. O mundo tenta nos tirar, o mundo tenta nos encantar com muitas coisas, mas lá nunca mais será tirada a presença do Mestre. Em nosso novo corpo, nós seremos como Ele, nós seremos glorificados, nós poderemos usufruir aqui de tudo o que nós perdemos aonde? Do que nós perdemos no Éden. Nós teremos novamente aqui o compartilhamento de pensamento do próprio Deus. Isso é muito interessante. Nós seremos um só povo e teremos um só Deus. Aqui entra um pensamento meu. Eu sempre clamo Maranata. E eu tenho certeza que você também clama por isso, Maranata. Eu vou me despedir de você com um texto de Apocalipse 22, no capítulo 22, o versículo de número 3 ao 5, que diz, olha que interessante: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então nunca mais haverá maldição. Por quê? Porque em todo esse processo humano, nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sendo chicoteados, nós estamos sendo esbofeteados, mas lá com o Senhor, nós não teremos mais maldição, não teremos perseguições. Aí ele diz, nós teremos o trono de Deus, ou seja, do próprio Adonai presente, e também o trono de Yeshua, o seu filho, a quem foi dado por herança desde o princípio. Aí ele continua dentro da Bíblia dizendo, os seus servos servirão. Quem são os seus servos? Nós, que somos menores que eles. Nós estaremos presentes com eles, servindo em todo o tempo, em gratidão, em louvores, e por que não dizer, dizendo santo, santo ao Senhor eternamente. O versículo número 4, ele diz, contemplarão a sua face, e a sua fronte está o nome dele. Esse termo contemplarão a sua face aqui é porque nós, na raiz, no corpo de pecado, nós não podemos ter acesso a Adonai. Nós não podemos estar presentes na santidade dele por causa do corpo de pecado. Mas nesse dia nós veremos a sua face, nós tocaremos em sua face, nós falaremos com ele, nós entraremos aqui, já não haverá divisão entre Santíssimo, como tinha lá no tabernáculo, entre o santo e o átrio. A nossa divisão hoje é terra e céu, já não haverá mais essa divisão. E as moradas celestiais, não, nós estaremos em todo o tempo com Ele, em acesso à sua glória, em todo o tempo. Versículo número 5 ele diz, então já não haverá noite, nem precisam ele de luz de candeia, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sempre com eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Já não haverá mais noite. Por que já não haverá mais noite? Porque não existe mais tempo nesse período. O que nós chamamos de horas, o que nós chamamos de tempo humano, lá será o Kairos de Deus, o tempo de Deus. E nós sabemos muito bem que o tempo de Deus é muito diferente do tempo humano. Nesse período não haverá mais noite. Ele diz, e eles não precisarão de candeia, ou seja, de luz humana, de luz que nós carregamos, nós não precisaremos, nem tampouco do sol. Por que nós não precisaremos do sol? Há uma tradução no original grego que diz, naquele dia ele brilhará para sempre. Naquele dia ela aparece em maiúsculo, afirmando que naquele dia, o dia em maiúsculo aqui é o próprio Jesus. Então esse dia é eterno, ele brilhará para sempre. Aí diz, e eles reinarão pelo século dos séculos. Nós seremos eternos, nós estaremos em eternidade para com o Mestre.
Eu queria que você terminasse essa aula perguntando para o seu aluno: será que realmente ele está no estado de adoção ou ele faz parte de filho? Isso é importante pensar nisso. Tem pessoas que se sentem filhos e ficam abatidos num canto. Há uma diferença entre ser criatura e ser filho. Criatura todo mundo é, mas quando eu sou justificado, quando eu passo pelo processo da regeneração e quando eu começo o processo da santificação, eu me torno filho, eu sou herdeiro, eu tenho promessa, eu tenho direito. Eu não sei, querido, como você vai terminar essa aula, mas eu queria que você terminasse com essa pergunta: você é adotado por Deus ou você ainda permanece como filho? Tem pessoas que ainda estão no estado de adotado. Tem pessoas que não confiam na promessa e não vivem essa promessa. Nós temos que levar nossa sala a um pensamento voltado para o espiritual. E esse espiritual aqui é justamente: você é filho de Deus e como filho você faz parte da promessa. Não é só a promessa carnal, mas a promessa espiritual. Mais importante que a promessa carnal é a promessa espiritual, onde nós sabemos que Ele voltará para nos levar para morar com Ele. Há quanto tempo nós aguardamos por isso? Há quanto tempo nós ansiamos por isso? Talvez você tenha sofrido inúmeros problemas, você tenha passado por problemas de saúde, você tenha passado por problemas financeiros, você tenha passado por problemas sentimentais, problemas na família, mas nada vai nos tirar a certeza de que um dia nós estaremos com o Mestre, de que um dia nós seremos como Ele, nós estaremos no corpo glorificado, nós estaremos vivendo em todo o tempo com Ele e seremos iguais a Ele. Espero que você tenha entendido essa aula e transmite essa aula no íntimo para os seus alunos. Entre nessa semana num processo de oração, entre num processo de busca, porque falar sobre adoção é um tema que parece ser fácil, mas é um tema altamente espiritual. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, nós temos que ter a presença do Espírito Santo para que nossos alunos sintam a presença do Ruach HaKodesh no momento em que nós estivermos falando, e eles passem a ser filhos, a ter papéis de filhos, e entendam que hoje é o dia de nós sermos separados, de nós sermos diferentes, de manifestar a ação do Espírito Santo, de manifestar a glória de Deus ainda nesse tempo para as pessoas que se sentem perdidos. É o nosso momento. Essa aula é a aula para que você exorte, para que você corrija, para que você traga novamente o seu aluno à presença do Todo-Poderoso. Eu me despeço de você com um grande beijo do coração, com um grande abraço, e te peço para que você continue orando em todo esse final de trimestre, pois Deus tem muitas coisas a realizar nessas aulas finais que se encerram esse trimestre, quarto trimestre, já com um novo trimestre que está por vir. E aqui em Shalom, e até a próxima aula. Grande beijo no coração.